Graça e paz, meus amados. É um prazer estar aqui com você. É sempre uma alegria poder falar do Evangelho. E eu agradeço o convite e espero que, em nome de Jesus, essa mensagem possa contribuir com o seu crescimento espiritual. Por que graça e paz, né? A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos. E não é de graça. Não foi de graça. Deus pagou um altíssimo preço, que foi Jesus Cristo na cruz, para nos libertar da condenação eterna, para nos livrar, para nos salvar da condenação eterna. E só quem crê nessa verdade tem a paz, que é Jesus quem dá. O próprio Cristo diz que a paz dele, a paz de Jesus, não é a paz que o mundo dá. Quer dizer, então o mundo tenta dar uma paz para a gente. A gente às vezes tenta, né, buscar essa paz em algum lugar. Mas Jesus diz que ele é a verdadeira paz. E eu quero falar com vocês aqui sobre a graça de Deus. Em Efésios 2 diz, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É uma dádiva, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Lá em Efésios 2, 8 e 9. Em João 3, diz assim, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, por meio dele. 18, não há condenação alguma para aquele que crê. Crê em quem? Em Cristo. Mas quem não crê, já está. Quem não crê em Cristo já está condenado, por não crer no único Filho de Deus. O homem nasce, vive e morre separado de Deus. Essa é uma verdade. Né? O homem nasce, vive e morre separado de Deus por causa do pecado lá no Jardim do Éden. E a gente só é reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem e tremem de medo. Quer dizer, mas eu acredito em Deus. As pessoas falam isso, eu acredito em Deus, mas Tiago 2, versículo 19. O diabo também acredita. A questão não é acreditar só. Existe algo a ser feito, né? Mateus 7 diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. E aí Cristo afirma, né? Aqui já em João 3,3, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então a pergunta é, você já nasceu de novo? Palmeira, eu faço parte de uma igreja, eu estou no louvor, eu entrego meu dízimo, eu faço doação, eu faço campanha, eu participo, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou... Alguns se arvoram em dizer que são apóstolos só os 12, né? Mas tem gente que se arvora em dizer que é apóstolo, enfim. Tem gente que diz que é tudo, mas Jesus diz que se não nascer de novo, se não morrer a tua velha vida e você nascer de novo, você não vê, nesse versículo ainda, nesse capítulo ainda, não vê e não entra no reino de Deus. Então a pergunta que a pessoa deve fazer, mesmo que ela esteja dentro da igreja, como é que eu faço para nascer de novo? Eu sou novo nascido? Né? Essa é uma coisa. Como nascer de novo? Essa é outra pergunta, né, que a pessoa normalmente deveria fazer. O evangelho ele tem 7 fundamentos. Tá? Eu vou tentar ser ligeiro, para não tornar enfadonha a mensagem, que o objetivo não é esse, mas assim, se você quer viver sua vida com Jesus na eternidade, você tem que nascer de novo. Não importa quem você é, o que você faça, quem você acha que você é, quem as pessoas digam que você é, isso não importa. O que importa é quem você é para Deus. Né? E esses 7 fundamentos do Evangelho vão explicar isso para a gente. Né? O Evangelho é o próprio Cristo. Né? Jesus nos atraiu no corpo dele, na crucificação, na morte, sepultamento e ressurreição. Todo novo nascido é santificado. Isso é a ação do Espírito Santo. E frutifica para Deus. Então, eu sou filho de Deus. Você é povo separado, escolhido? A sua vida é separada para Deus? É Deus que te faz santo. Não o nosso esforço. É Ele quem faz. E o fruto é uma consequência natural daquele que é novo nascido, que é filho de Deus. Então, nós fomos atraídos no corpo de Cristo. Está em João 12, 31 e 32, de 31 a 33. Chegou a hora de julgar esse mundo, agora o governador deste mundo será expulso. Quer dizer, aquele que governava a sua vida, quando Jesus foi levantado na cruz, ele foi expulso da sua vida. E eu, seu próprio Cristo, dizendo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Então Jesus, aqui ele dá o caminho, olha, eu atraí você no meu corpo, você morreu comigo naquela cruz, porque é a obra de Cristo. Jesus não foi no seu lugar lá, meu amado.
Ele fez mais do que isso. Porque a obra da salvação, ela é completa. Jesus atrai a humanidade no corpo dele, ele paga o preço do nosso, do meu, do seu pecado. O pecado é um só, é não crer na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o pecado. O resto é tudo consequência, né? E ali na cruz, ele nos faz morrer e ser ressuscitados juntamente com ele. O batismo nada mais é do que esta confissão. Eu creio que eu morri com Cristo e eu creio que eu renasci com ele. O batismo é você acreditar que Jesus te atraiu no corpo dele naquela cruz, que você participou da morte, sepultamento e ressurreição juntamente com ele, que você recebeu a adoção do Espírito Santo e você é um filho que vive para frutificar para Deus. Isso é nascer de novo. A crucificação, onde é que ele disse isso? Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo mandando carta aos Gálatas, né? Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa foi a obra da crucificação. Eu fui crucificado com Cristo. Vivo não mais eu. Eu morri com Cristo, Romanos 6,6, sabendo que a nossa velha natureza, o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Quer dizer, eu participei da morte juntamente com Cristo. Por quê? Porque ele precisava crucificar o velho homem. E quando a gente nasce nova criatura. Sepultamento. Romanos 6, 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quer dizer, eu creio que eu fui atraído no corpo de Cristo, que eu fui crucificado com ele, morto com ele, e o sepultamento é esse, fui sepultado com ele e eu fui ressuscitado com ele. Carta aos Colossenses 2, versículo 12. Fomos sepultados com ele no batismo e com ele também ressuscitados mediante a fé de Deus, que nos ressuscitou, fé no poder de Deus que nos ressuscitou dos mortos. A fé também é de Deus, né? A gente leu ali, Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvo por meio da fé, isso não é vosso, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, é o próprio Deus quem nos dá a fé para crer nisso. Então, é mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Eu creio que eu fui atraído no corpo de Cristo, que eu morri naquela cruz com ele, fui sepultado e ressuscitado com ele. Por que a obra é completa? Porque ele não só me salva, ele me acolhe, ele me transforma. Como filho, ele me faz viver uma vida para dar frutos para ele. Ressuscitei. Eu creio que eu fui atraído no corpo de Cristo. Eu sou, a partir desse momento, uma pessoa separada para viver para Deus. Carta aos Colossenses, carta aos Gálatas, em Ezequiel, Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa é a santificação. Você não faz mais a sua vontade, a vontade da carne, a vontade da velha criatura, aquela que foi sepultada. Você nasceu em novidade de vida. Isso é outra pegadinha que tem aí, né? Que filho de Deus peca. Quando João viu Jesus, diz assim: Eis o Filho de Deus, é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Se ele tira o pecado do mundo, como que eu peco? Se ele vive em mim, como que eu vou fazer alguma coisa que desagrada a ele? Se ele está vivendo em mim, se o Espírito Santo dele está em mim, se Deus é quem cuida de mim, há algo contraditório nisso, concorda? É um absurdo imaginar que Cristo vivendo em mim eu possa continuar pecando. Pecar, amados, pecar é não crer em Cristo. É não crer em Jesus. Por isso que ele disse lá, ele diz assim, ó, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Esse é o pecado, é não crer em Cristo. O resto é consequência. Ah, mas eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós seremos aperfeiçoados na glória. Aqui nós estamos em santificação. Esse é o processo de santificação, onde Deus tira de nós a vontade que nós tínhamos das coisas do mundo e coloca em nós a vontade dele. Isso é obra do Espírito Santo. Jesus é o responsável por isso. Foi na cruz que ele permitiu que nós, de mortos, passássemos a ser vivos para Deus. Andávamos separados, agora fomos acolhidos. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. É nisso que eu acredito. Eu não posso dizer que sou um filho de Deus se eu vivo uma vida promíscua. Se eu não fui transformado. Se você não foi transformado, meu amado, se você conhece tudo isso e continua vivendo como velha criatura, tem alguma coisa errada. Você precisa botar o joelhão no chão lá, Senhor, me transforma. Muitos homens maiores do que nós, que caminharam com Cristo, colocaram o joelho no chão, clamaram. Davi foi um deles.
Né? Senhor, troca o meu coração, porque eu sei que em mim não tem nada de bom. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, ele diz assim: olha, o mal que habita em mim, ele é muito forte. Aí em Romanos 8:1 ele vai dizer assim, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Quer dizer, para nós, amado, não tem mais condenação, ok? E aquele que é nova criatura, ele vai frutificar para Deus. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. A lei condenava você e a mim. Dizia, ela afirmava que nós estávamos separados de Deus, não vivíamos de forma dissoluta, éramos pessoas que caminhávamos, vivíamos e íamos morrer a passos largos para o inferno. Mas, como nós não estamos mais debaixo da lei, essa lei não me condena mais, porque Jesus veio abolir a lei. Né? Jesus veio destruir a lei. Vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. É em Cristo que isso é feito. Para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Santificado, dá fruto para Deus. Mateus 7,17. Ora, da mesma forma, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Quer dizer, não é o que você fala, é o que você faz. Ok? É Deus que transforma. Colossenses 1,10. E para isso que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quer dizer, viver de maneira digna, segundo o plano de Deus, é dar frutos para Ele como novo nascido. Se você se esforça, tenta agradar a Deus sem ser nova criatura, seu esforço é em vão. Deus chega a dizer lá no livro do profeta Oséias que ele não quer sacrifício. Ele não quer. Isso é o tipo de sacrifício que ele não aceita. O tipo de oração que bate no teto e volta. O que ele quer é misericórdia. Ele dando e fazendo tudo a nós que nada merecemos. Qual é a sua conduta? Como você vive? O que você faz? O que você pensa? Como você procede? Nascer de novo significa receber de Deus a revelação de que a morte de Cristo na cruz não foi um ato isolado de Jesus que substituiu o homem que merecia morrer por seus pecados. Quando Jesus nos atrai em seu corpo, em sua morte e ressurreição, ele nos inclui nele, em seu sacrifício, nos levando a morrer com ele e ressuscitar juntamente com ele. Isso não é lógico para a mente humana, mas foi assim que Jesus fez. Morremos em Cristo para o pecado e a morte, não pertencemos mais a nós, nem ao diabo e nem ao mundo, viu, amados? Ao nos atrair seu corpo na cruz, Jesus destronou o diabo de nossas vidas. Venceu o pecado e a morte. Fomos ressuscitados juntamente com ele, recebemos a adoção do Espírito Santo e passamos a viver uma vida em santidade. Se você é santo, vida em santidade, não vida em pecado. Correto? Se Jesus venceu o pecado, por que alguém que acredita nesses fundamentos, né, do Evangelho seguiria pecando? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que você morreu para o pecado e vive para Deus, frutifique. Nada do que o homem faz é capaz de salvá-lo da condenação eterna. Somente Cristo faz isso. Jesus não morreu no meu lugar. Ele me levou, como está escrito, a morrer e ser ressuscitado juntamente com ele. Ao crer nessa obra, Jesus faz morada em mim, através do Espírito Santo, e minha vida e tudo que nela há passam a glorificar e frutificar para Deus. Ou morremos para o pecado e vivemos para Deus, ou morremos para Deus e vivemos para o pecado. É uma decisão que você tem que tomar. Talvez a maior dificuldade para o homem crer nesta salvação esteja no fato de que o homem não pode fazer nada a respeito disso, a não ser crer. Creia. Tome posse. Nada que o homem faça ou deixe de fazer o salva da condenação eterna. Ou lhe dá algum merecimento. Brabo, né? Por isso Cristo veio. O homem não aceita a ideia de ver o seu ego e seu esforço fora da obra da salvação. Ele anseia por merecê-lo. O nome disso é religião. A religião é o homem tentando se religar a Deus. A graça de Deus é Deus dando e fazendo tudo a nós, e nada merecemos. Já a graça de Deus significa Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Como eu li lá, Efésios 2:8-9, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É isso, meu amado. Que Deus abençoe sua vida, que você creia que você foi atraído no corpo de Cristo, que você foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitado com ele, que você confesse isso lá no batistério. Para o mundo, para o diabo, né? Para Deus, confesse que você crê que Jesus realizou essa obra em seu favor. Isso é nascer de novo. E aí pode deixar que o Espírito Santo venha habitar em você e você vai viver uma nova vida. Se você já passou por esse processo e a sua vida ainda não foi transformada, joelho no chão, oração, para que Deus te transforme, Deus te
Coloca o Santo Espírito dele habitando em você, que você tenha uma vida santificada, porque eu vou fechar aqui dizendo o seguinte: você consegue imaginar Jesus vivendo em nós e a gente fazendo tudo aquilo que Deus não quer que a gente faça? Você consegue imaginar João dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem Deus, no mesmo momento, diz assim: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Na mesma hora. Quer dizer, isso que dá prazer a Deus. É a gente saber, tomar conhecimento, tomar posse de que Jesus veio fazer essa obra, que ele habita em mim e que eu não vivo mais para dar fruto para o mundo, para as pessoas, para o diabo e nem para mim mesmo. Eu vivo para Deus. Que Deus abençoe sua vida em Jesus Cristo. Graça e paz. A graça, que é o favor imerecido, e a paz, que só Cristo, a verdadeira paz que só Cristo pode dar na sua vida. A graça e a paz. Até a próxima, em nome de Jesus. Valeu!